Boa tarde, eu vou explicar sobre o meu jogo. Ele se chama Completa 1. Os jogadores são de 2 até 8. E o objetivo do jogo é que o jogador deverá formar um círculo exato, sem faltar ou sobrar espaços, preenchendo as peças de frações em forma de pizza em um círculo. Os materiais: é um tabuleiro redondo de raio 10, 24 cartas indicativas das frações, que seriam essas cartas, e desse lado teriam as frações. 9 fichas de penalização, que seriam essas, e as peças de frações também, né, que seriam 24. Então seria distribuído da seguinte maneira: uma carta e peça de meio, 3 cartas e peças de 1/3, 5 cartas e peças de 1/4, 5 cartas e peças de 1/5, 5 cartas e peças de 1/6, 5 cartas e peças de 1/8. A preparação: os jogadores eles posicionam o tabuleiro em meio à roda. As peças de fração ficam em uma caixa todas juntas e de fácil acesso para os jogadores. Um jogador qualquer irá distribuir 3 cartas para todos os participantes e as cartas restantes ficarão em um monte sobressalente para compras. Como que é a jogabilidade? Cada jogador receberá 3 cartas que representam as peças de fração. O primeiro jogador irá posicionar uma peça que represente uma das cartas que tem em mãos e irá descartar em um monte separado. Então, por exemplo, eu tenho as 3 cartas. E aí eu vou até a caixa, né, em que estarão os discos de fração, né? As peças de fração, perdão. Então eu descarto a minha carta, por exemplo, nesse caso aqui é de 1/6, e aí eu coloco uma peça de 1/6 aqui no meu círculo. Aí o próximo jogador vai fazer a mesma coisa. Então o próximo jogador irá repetir o passo do primeiro, sempre se preocupando em não exceder a soma do círculo para não ser penalizado ou de deixar espaço suficiente para que o seu oponente complete o círculo. O que acontece se o jogador exceder o círculo? Ou seja, faltava apenas 1/8 para completar o círculo e o jogador foi lá e colocou 1/6, que é o que ele tinha em mãos. O jogador que jogar uma peça e exceder o círculo, ele receberá como penalização uma ficha de penalização, que é essa ficha aqui. Quando esse jogador penalizado conseguir completar o círculo de forma correta, né, sem exceder ou sobrar espaços, ele devolverá a ficha e ele somente vai ganhar o jogo quando ele completar novamente. O jogador que for penalizado com 3 fichas será expulso do jogo e o jogo continuará com os jogadores restantes. Ao exceder o círculo, as peças voltam para a caixa e somente permanecerá a última peça jogada. Então, no exemplo anterior que eu tinha dado, a peça de 1/6 ela permanece e as outras peças voltam para a caixa. Quando os jogadores eles ficarem sem fichas, por exemplo, eu já joguei as minhas 3 fichas, né? Eu espero todos os jogadores ficarem sem 3 fichas e aí eles compram, né, as fichas do monte de forma sequencial, sempre comprando de 3 em 3. Então eu compro 3, o próximo jogador compra 3. E assim vai até todos terem 3 fichas novamente. Troca de fichas. O jogador ele poderá trocar 2 fichas repetidas, se for conveniente para ele, por fichas equivalentes. Por exemplo, falta 1/8 para completar exatamente o círculo. Só que o jogador possui em mãos uma peça de 1/4, que equivale a 2 peças de 1/8. Então o jogador ele pode trocar a ficha que ele possui de 1/4 por 2 de 1/8. E aí ele completa o círculo e ganha o jogo. A parte estratégica. É importante que o jogador conheça a sua própria mão e tente ali, hipoteticamente, né, adivinhar a mão do adversário, a fim de penalizar ou de jogar uma peça que impeça ele de completar um círculo. Uma estratégia semelhante ao que acontece, por exemplo, no dominó.
O princípio pedagógico é de reforçar e naturalizar as frações unitárias, estimular as contas envolvendo frações, que seria a soma e subtração, estimular a lógica e o pensamento estratégico, reforçar visualmente o conceito de fração e naturalizar as frações equivalentes, seja por comparação de peças ou realizando contas. E o jogo é esse. Eu fiz um protótipo aqui das cartas, né, em papel mesmo, né. Eu acabei simulando algumas rodadas, deu certo, ficou legal. O tabuleiro é de papel mesmo. E as fichas eu acabei plastificando elas para elas ficarem um pouquinho mais duras, né? Para ficar melhor para encaixar aqui no tabuleiro. Então aí a gente vai encaixando as fichas no tabuleiro. Acredito que o melhor material seja de madeira para trabalhar, porque a madeira ela possui praticamente nenhuma elasticidade, então seria melhor para preencher o círculo. E também que esse círculo possivelmente fosse vazado para dentro, né? Ele tivesse aqui uma certa profundidade para encaixar a peça e ela não sair do círculo, né? Essa peça. Eu acho que acho que esse seria o material mais apropriado. Aí, em relação às cartas, elas poderiam ser de papel cartão plastificado ou reforçado com a fita, como eu fiz com essas, que acaba ganhando uma boa durabilidade. E é isso, espero que tenham gostado.